Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque nós sabemos que quem prepara um tema, o primeiro que aprende é a própria pessoa, né? Então hoje nós estamos aqui para algumas reflexões. Não vou trazer muita coisa diferente do que nós estamos habituados a ouvir na doutrina espírita, aqueles que estão, pelo menos, já há um pouco tempo dentro da doutrina. O tema escolhido: qual o propósito da sua vida? Bem, cada um de nós aqui pode ter uma resposta diferente do propósito da vida, da existência, dependendo da sua história de vida, do momento que se encontra, da sua idade, do seu nível evolutivo, embora estejamos sempre, né, numa condição quase equitativa, evolutiva aqui no nosso planeta, de provas e expiações. Mas nós trazemos essa reflexão para a noite de hoje, baseada na ótica espírita. O que o Consolador prometido por Jesus vem nos trazer como propósito de espíritos imortais encarnados nesse planeta. Nós não estamos aqui de passagem. Essa é a minha fala inicial. Nós estamos aqui com um objetivo determinado muitas vezes por nós, no nosso plano encarnatório, enquanto no plano espiritual, e ajudado por nossos mentores, amigos, muitas vezes. Então nós temos plano para o desenvolvimento da nossa existência. E quanto melhor nós estivermos alinhados com esse plano da nossa existência, tanto melhor para nós, que poderemos investir o nosso tempo naquilo que realmente viemos aqui fazer. Mas nós sabemos que isso não é tão fácil, pois somos absorvidos pelo mundo exterior. E às vezes o mundo exterior faz com que nós saiamos um pouco da trilha, do caminho, o qual nós viemos percorrer. Mas tudo bem, sair do caminho não é tão ruim. O importante é você estar atento que você saiu do caminho e retornar novamente o caminho. Esse é o nosso ensaio de vida. Então, a pergunta, qual o propósito da sua vida? A primeira palavra que surge para nós, de todo o conhecimento que Allan Kardec veio nos trazer, é a nossa evolução. Que evolução seria essa? Do nosso espírito. Porque nós estamos aqui em processo de aprendizado. A Terra pode ser comparado mais a uma escola hospital muitas vezes, do que qualquer outra coisa. O que a Terra não é uma estação de turismo. Então essa evolução que nós estamos objetivando nessa nossa existência e que foi planejado por nós, ou parte por nós no plano espiritual, ela inclui a evolução intelectual, do intelecto, da inteligência, do conhecimento, a respeito das leis da vida, a respeito do que constitui a nossa existência. Um outro aspecto
tão importante quanto, ou às vezes até mais para nós, é a nossa evolução moral e espiritual. E essas duas asas, né, vamos assim dizer, que constituem o processo evolutivo de nós espíritos imortais, é que faz com que nós conseguimos o segundo objetivo da nossa existência, que é a felicidade. Essa felicidade que nós temos uma felicidade relativa, porque nós vivenciamos muitos desafios. Aqui, nosso planeta ainda, ele é um planeta onde predomina a dor e o sofrimento, mas nós estamos passando por essa transição, onde a dor e o sofrimento, ela será substituída por momentos melhores, mais felizes, e podemos começar a desenvolver isso, desde que consigamos desempenhar esse plano, essa meta a qual nós viemos desenvolver aqui enquanto encarnados. Por que precisamos evoluir? Algum probleminha técnico? Bem, podemos continuar então. A pergunta é: por que precisamos evoluir? A evolução é necessária, como eu disse, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Estamos em processo de evolução, certo? Isso aprendemos no Livro dos Espíritos. Estamos um pouco presos à realidade material. E se não ficarmos atentos a isso, somos consumidos pelo materialismo. Então, dessa forma, nós temos que ficar atentos para não sermos consumidos por esse mundo exterior e sairmos desse propósito. Além disso, está um pouco atrasado, né? Nós temos os nossos vícios morais. Que tipo de vícios morais temos ainda arraigados ao nosso espírito? É o nosso orgulho, a nossa vaidade, não é? O nosso egoísmo. Então, esses vícios morais que fazem parte ainda da nossa evolução espiritual, ele precisa ser trabalhado. Nós precisamos vivenciar situações em que nós possamos sair disso. Né? Então, a partir daí, nós nos perguntamos, sim, precisamos evoluir moralmente, intelectualmente, porque somos espíritos imperfeitos, devemos aproveitar essa existência o melhor possível. Como que nós realizamos essa evolução intelectual? Bem, não é fácil saber como, né? Nós podemos buscar o conhecimento por meio de leituras, por meio de bons livros, realizarmos alguns cursos na nossa área de trabalho ou fora dela. Só que saber como adquirir esse conhecimento não faz com que isso se torne fácil. Não é fácil. Muitas coisas que nós almejamos na nossa existência, ela exige um pouco de esforço, de disciplina e de foco, senão nós não conseguimos sair do lugar aonde estamos. Aqui me faz lembrar uma passagem muito simples, mas que pode exemplificar essa situação, onde um senhor foi a um concerto musical de violino muito bonito, e o violinista principal deu esse concerto com um esmero que ele nunca tinha visto. E ele se achou à vontade para ir até o lugar onde estava esse violinista para cumprimentá-lo. E lá chegando ele disse: nossa, eu nunca assisti uma apresentação desse tipo. O senhor toca maravilhosamente bem.
eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. E o músico, agradecido, olhando para esse senhor, disse: pois é, eu dei a minha vida para tocar dessa forma. Só para entendermos como o esforço pessoal, às vezes, em determinadas coisas e objetivos que nós temos na existência e que apreciamos nas pessoas de gênio, grandes músicos, grandes pintores, artistas de todas as ordens, né? Escritores, isso não cai do céu. Isso é conquistado em muitas encarnações, preparados aqui e no outro plano. Então, se quisermos adquirirmos algum tipo de conhecimento ou alguma habilidade, né, que gostamos, ou de música, ou de pintura, que começamos já a fazer esses primeiros rabiscos, porque senão não conseguiremos esse intento que desejamos. Então, essa é uma evolução, um progresso nosso, mas que existe, que exige 99% de transpiração e apenas 1% de inspiração. Bem, do mesmo modo, nós questionamos, e a evolução espiritual? Bem, a evolução intelectual ela exige esforço, disciplina, foco, e não é muito diferente a nossa evolução espiritual. Tá? Nós também precisamos investir esforços, e às vezes muitos esforços, para que consigamos sair do patamar onde nós encontramos do nível evolutivo. Se queremos ser pessoas melhores, devemos investir tempo para isso, né? Não deixarmos apenas para um final de semana, para praticarmos a caridade. Isso tem que ser um esforço diário. Nós temos que entrar em contato, em conexão com a nossa espiritualidade, muito mais do que com a nossa materialidade. Porque o mundo nos confunde, o mundo faz-nos pensar muitas vezes que nós somos um corpo que tem alma, mas nós somos espíritos que têm um corpo para atingir os seus objetivos, que é a evolução. Aqui nós trazemos a questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec, né, pergunta aos espíritos: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal? Nossa, tudo que nós queremos saber, né? Ainda mais nós que queremos as coisas para ontem, né? Nós queremos as coisas sempre no imediato. Um meio prático e eficaz. E para que a gente consiga o quê? Fazer com que a gente resista ao mal. Que mal é esse? Normalmente é o mal que habita em nós. Tá? E Santo Agostinho, que responde a essa questão, diz: um sábio da antiguidade já tinha dito para nós, né? Conhece-te a ti mesmo. Nossa, mais um desafio, né? Além da evolução intelectual, da espiritual, nós temos que, além do foco da disciplina e da persistência e da vontade, precisamos conhecer a nós mesmos. Porque sem conhecer a nós mesmos, como é que nós podemos mudar uma coisa que nós não sabemos? Então, uma reflexão. O quanto que nós conhecemos de nós? Isso é uma pergunta que nós poderíamos fazer muitas vezes a nós mesmos. E, respondendo essa pergunta, né, os espíritos dizem... Não, na verdade, aqui não é os espíritos que dizem, é Kardec que pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isto? Como que nós podemos nos autoconhecer? Como que a Lília pode saber quem a Lília de fato? Não quem ela pensa que ela é, o que os outros pensam que ela é. Talvez é mais certo o que os outros pensam que ela é do que ela mesma, né? Porque nós, às vezes, nos omitimos de certas coisas que não gostamos de nós, para nós mesmos. E isso é uma condição que muitos de nós fazemos, que vem
como uma reminiscência, não vou entrar no detalhe, mas do nosso cérebro, né, reptiliano, que é um meio de sobrevivência, não nos mostrarmos realmente quem nós somos, porque talvez nós não seremos aceitos pelos padrões da sociedade. Então a gente esconde os nossos defeitos e só mostramos aquilo que aparentemente temos de melhor. Qual a resposta de Santo Agostinho? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No final de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Então, é a reflexão diária do que eu fiz do meu dia. Nós temos tido condição da vida que temos levado para meditarmos, para refletirmos o nosso dia, o que dele nós fizemos e o que faremos no outro dia. Isso é muito importante. Se nós continuarmos nessa rotina desenfreada da vida, né, translocada, que é o convite da mídia que nos faz acordar, trabalhar, comer, se vestir, dormir, e nessa, né, sem parada. Em algum momento, se nós não paramos, o corpo para por nós. Ou nós conseguimos chegar naquilo que nós falamos de chamamento, né? Ainda bem. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Bem, nós estamos tendo um bom caminho. A doutrina espírita está nos mostrando que, para que nós consigamos atingir essa evolução moral e espiritual, nós temos que se conhecer, temos que fazer essa meditação diária e estamos no caminho certo. Mas como julgar a si mesmo? Como julgar a si mesmo? Por exemplo, o avaro, a pessoa que tem, né, esse vício moral, ele se julga econômico e previdente. O orgulhoso, tão somente cheio de dignidade. Não leva o desaforo para casa, porque foi assim que foi ensinado. Então, quando nós estamos muito envolvidos com os nossos próprios defeitos, nós não conseguimos apontá-lo. Então, nós precisamos de uma ajuda. Tá? Nós devemos verificar se a nossa ação, se ela tivesse sido praticada por uma outra pessoa, como que nós julgaríamos isso ou pensaríamos sobre. Porque quando é conosco, tudo é aceito, tudo é perdoado. Mas se isso que eu pratiquei foi feito por outra pessoa, eu aceitaria como correto? Saber o que os outros pensam ao meu respeito. Às vezes nós, numa discussão, ou dentro da nossa casa, com os nossos familiares, uma pessoa fala, nossa, mas você é muito crítica, Lilian. Nossa, mas você está sendo chata. Mas não sou, não. É sua opinião. De repente, você vai para um outro lugar e outras pessoas repetem a mesma coisa. Bem, se mais de uma pessoa está falando algo ao meu respeito que eu não estou aceitando e não estou vendo, é bom refletir. Principalmente, nós não devemos negligenciar a opinião dos nossos inimigos, porque eles, contrário dos nossos amigos, eles são mais francos e diretos a respeito da nossa pessoa. Então, aí nós temos o quê? Nós temos algumas ideias de como nós podemos perceber o que não está muito bom em nós e o que nós podemos investir para melhorar nessa evolução, nessa parte, né? Mas para isso nós precisamos de uma coisa muito importante, é de tempo. E é o que todo mundo fala, poxa, eu queria tanto estudar nos cursos do Kardec, mas não tenho tempo. Nossa, como eu queria fazer meditação ou refletir, mas eu não tenho tempo. Então, como você está gerenciando o seu tempo em favor da sua evolução? Porque se nós estamos utilizando o nosso tempo apenas para ganhar dinheiro e sobreviver, pode ter alguma coisa errada. Embora
muitos ainda na Terra passam por essa fase de usar o seu tempo apenas para o trabalho e para a sua própria sobrevivência. Então, existem momentos diferentes da vida da pessoa e do que ela precisa para realmente estar conectado com esse gerenciamento de tempo. Nem todos podem fazer isso, né? Mas como é que nós utilizamos? No trabalho, quantas horas trabalhamos? Quantas horas dormimos? Quantas horas utilizamos para nossa higiene pessoal, alimentação, organização da casa? Isso aqui foi feito mais ou menos, né? E para a convivência familiar, você tem se dedicado à convivência? Na sua casa, você consegue reunir seus familiares algumas vezes para fazer uma refeição juntos ou para conversar apenas sobre a semana ou como foi a semana? Você tem se empenhado em estudar a doutrina ou livros similares? E sobre um trabalho voluntário, não há tempo na sua vida para você realizar ou praticar a caridade fora do seu ambiente ou doméstico ou do trabalho? O lazer também é importante. Uma atividade física a gente ouve fazer. Nossa, quanta coisa, né? Nós temos que ter um gerenciamento de tempo muito bem planejado para que a gente consiga desenvolver. E até o fazer nada também é importante, né? Tem gente que não pensa nisso, mas nós estamos tão atribulados no tal do piloto automático com os nossos afazeres diários, que tem pessoas que ficam doentes quando acontece alguma coisa e falam, não, olha, agora você vai ficar aqui nesse lugar e você não precisa fazer nada. Tem pessoas que não conseguem ficar sem fazer nada, mas fazer nada mesmo. É não ir nem na cozinha, lavar uma louça ou ver uma televisão. É simplesmente sentar, meditar ou fazer uma oração e ficar alguns minutinhos. Então, isso é um reflexo de como o mundo atual não tem parado para priorizar determinados valores importantes. E, às vezes, nós vamos fazer isso em épocas de nossa vida um pouco adiante, e aí que vem a culpa, o arrependimento. Se eu tivesse meus 18 anos, os meus 20 anos, tudo seria diferente. Então, essa reflexão para nós é muito importante para que a gente possa sair dessa existência na certeza do dever cumprido, né? Pelo menos nos esforçarmos, né? Não totalmente, porque nós sabemos que não é tão fácil, mas empenhar-se, se esforçar para melhorar, já é um bom caminho, né? Nós já estamos tentando atingir essa meta do propósito real da nossa existência. Aqui é só um tema, né? Só para a gente ver que nós temos algumas horas para se dedicar à nossa causa nobre, né? De mais tranquilidade, de mais energia, de repor, de reflexões sobre a nossa existência, pouco tempo da semana. Às vezes só um único dia que a gente vem à casa espírita, não querendo com isso recriminar quem faça isso. Agora, quem pode fazer mais do que algumas horas, melhor para essa pessoa que deve estar ocupando o seu tempo mais com a sua verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, do que ficar muito atribulada com muitas atividades e, de repente, se imaginar assim que só ficou na parte material da existência e o lado espiritual deixou para trás, né? Só que essa mudança, como eu disse a vocês, ela exige esforço e vontade. Ela não é imposta e não é alguma coisa assim como nós ligamos um botãozinho. Não, hoje eu sou de um jeito e amanhã eu sou de outro. Não funciona assim, né? Nós somos, primeiramente, nós somos seres ambivalentes. Ao mesmo tempo que eu falo, hoje eu não vou mais sofrer, prometo não fazer mais aquilo, vou perdoar. No outro momento eu já estou falando assim, nossa, é muito difícil para mim, eu não consigo fazer isso. Então nós ficamos nessa luta, né, entre servir a Deus e a Mamon, que nós temos que fazer
ter um equilíbrio na nossa existência para que nós não nos percamos no caminho. Então, são essas palavras: disciplina, foco e atitude. É um convite para que a gente possa realizar parte desse propósito da existência. Mas nós estamos aqui, até foi colocado a propósito, nós gostamos muito de estarmos numa tal chamada zona de conforto. A zona de conforto é aquela que nós praticamente fazemos todos os dias a mesma coisa e qualquer mudança na nossa vida, nós procrastinamos, nós deixamos para depois. Eu preciso fazer uma dieta mesmo, meu colesterol está alto, mas eu vou começar segunda-feira. Bem, eu tenho que começar, quero começar uma atividade de trabalho voluntário. Mas esse ano não dá, estou com tanta coisa. Nossa, estudar no Kardec, realizar algum curso, é tudo que eu sempre quis. Mas vou me planejar mais para frente para fazer isso. E vamos procrastinando coisas importantes na nossa existência, que, de fato, isso pode vir no momento para nós, como que se fosse tudo de uma vez acontecendo. E o que nós deixamos para trás, o tempo pode nos cobrar de outra forma. Então, como eu estou dizendo, não é uma exigência, né? Deus é amor. Deus nos ama como nós somos, com todas as nossas imperfeições. Nós podemos ter todos os vícios morais que o amor de Deus, ele é igualitário para todos os seus filhos. E ele entende o nosso momento de crescimento evolutivo. Mas muitas vezes nós exigimos coisas de nós que nós não podemos, naquele momento, oferecer. Está tudo bem. A doutrina espírita não vai condenar vocês, nós, né? Nós, ao fogo eterno ou ao umbral indefinidamente. Nós temos o nosso momento. Por isso a evolução, ela não dá saltos. Eu não consigo ser uma pessoa hoje e amanhã imediatamente ser outra. Isso ocorre aos poucos, gradativamente. Porque essa mudança é do interior para o exterior. E isso nós temos que compreender. E não utilizarmos isso de culpa ou de desculpa para não desenvolvermos muitas atividades que nós fazemos. Então, Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Não conseguimos ainda dominar todas as más inclinações que nós temos aí trazidas, vamos mudar a palavra que fica melhor, trazidas de séculos de encarnações, porque nós somos espíritos milenares. Então está presa, imprintada, como se diz o geneticista, no nosso perispírito. Então, aos poucos, isso vai se diluindo. Mas quanto mais cedo nós trabalharmos o que nós não queremos, né, enxergar em nós mesmos como sendo algo não muito bom, melhor vai ser para a nossa existência e para o nosso tempo, certo? Bem, como combater o egoísmo? São algumas questões que nós até sabemos, mas eu trouxe aqui para a gente recordar. Servir ao próximo. Né? E servir ao próximo não é um próximo assim, olha, cadê o meu próximo? O meu próximo está aqui, do meu ladinho, na minha casa. São os meus pais, meus filhos, meus avós. No nosso trabalho, o nosso chefe, os nossos companheiros, na casa espírita. Servir de modo desinteressado, descompromissado, sem pensar em receber. Isso é a mais verdadeira ação de caridade. Realizar trabalhos voluntários. Muitas nós, mulheres, realizamos, né, e os homens também, trabalhos voluntários em casa também. Mas a gente precisa sair um pouco das quatro paredes para atender o outro. Porque quando nós atendemos pessoas diferentes do nosso convívio de trabalho, ou do convívio de trabalho até interessante, importante, na verdade.
nós vamos aprendendo com o outro que a nossa dor, às vezes, que nós fazemos dela tão grande, ela não é tão grande assim. E não existe ninguém que não tenha nada para oferecer a uma pessoa que busque ajuda ou que precise de ajuda. Ouvir alguém que está precisando, né, como tem aqui, também é algo importante, porque nós estamos doando o nosso tempo, e o nosso tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa existência. Ouvir uma pessoa, visitar um doente, né, o desapego material também é muito importante, né? Realizar essas pequenas atitudes, ter tempo para os familiares, cada vez temos menos tempo para os nossos familiares. Às vezes olhar nos olhos, né? Porque a gente fala assim, bom dia, tô indo, fui. Não é assim? Vazei. Nem olhar nos olhos das pessoas que convivem ao nosso lado, né? Conversar com amor e compreensão. Aqui, terminando dizendo, nesse combate ao egoísmo, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E o orgulho? Como a gente pode combater o orgulho? Não menosprezar pessoas, por mais simples que elas sejam, ouvir com respeito críticas a nós inferidas e não revidar, reagir. Acatar ordem de seus superiores com respeito. Às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de acatar ordem, né? Ela não se submete. Tamanho é o orgulho e o ego que nós temos dentro de nós, né? Quem pensa que ele é para me tratar dessa forma? Então, só que se nós não pararmos, como Santo Agostinho nos recomendou, para refletirmos sobre o nosso dia, nós vamos vivendo a vida, como o dito popular diz, empurrando com a barriga. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas, porque nós não fazemos nada diferente, não temos nenhuma atitude diferente para a mudança. Ser simples e combater o supérfluo. Quanto mais na simplicidade nós vivermos, menos carregados nós vamos ter, menos peso nós vamos sentir. Não querer impor a sua ideia, sempre acreditando estar sempre certo em tudo, né? Ah, vocês nunca fazem isso, né? Nunca falam, não, o que eu falo é certo, né? E o outro está sempre errado. Então, refletir sobre isso, sobre o que eu estou colocando, se de fato não tem ouvir uma segunda opinião ou refletir sobre o assunto. Que é o outro item, respeitar opiniões, ideias, pensamentos e convicções de outras pessoas. Também fazer o bem no anonimato, ajudar com bondade, sem constranger a quem recebe ajuda. Às vezes a pessoa até faz uma foto, né, um selfie, e coloca no Facebook, sabe, estou aqui ajudando essa pessoa agora. Bem, nós temos que começar a refletir sobre esse assunto. Não se referir a exemplo próprio de boa conduta para recomendar procedimento de outro. Olha, eu estou fazendo isso, acho que você deve fazer também, que vai ser bom para você. Às vezes nós podemos até mencionar, né, mas nem sempre o que é bom para nós, igualmente é para o nosso semelhante. E aqui nós trouxemos a lembrança da conversão de Paulo na estrada de Damasco como uma dos exemplos mais, vamos assim dizer, mais fortes que o Evangelho traz de mudança, de transformação quase que instantânea, em contraposição com a nossa transformação que nós estamos aqui peregrinando nessa ida e vinda no planeta Terra ou em outros planetas há milênios. Então, quem sabe da história, Saulo, antes de ser Paulo, perseguidor ferrenho dos cristãos, estava indo a caminho de Damasco para prender Ananias, que também estava se convertendo ao cristianismo, quando Jesus apareceu para ele e a luz foi tão forte, né, que Saulo caiu do seu cavalo e ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a partir desse momento,
aquele que era o perseguidor, entendeu, absorveu a sua essência espiritual. E depois ele chegou até Damasco, que estava cego temporariamente por alguns dias, quando Ananias conseguiu recobrar a visão de Saulo. E ele teve esse encontro com Jesus. E nessa questão, quando ele conversa com Jesus, ele já está pronto. Senhor, o que queres que eu faça? Nós já tivemos algum encontro com Jesus nesse momento e perguntamos a ele o que queres que nós façamos da nossa existência ou o que nós queremos fazer da nossa existência, sem pensar no nosso planejamento encarnatório. Nós temos um termômetro de como anda a nossa evolução espiritual. Esse termômetro que eu falo são os desafios da nossa existência. Nós recebemos, às vezes, quando estamos empurrando a vida, né, de barriga, sem reflexão, sem tempo para nós sabermos quem nós somos verdadeiramente como espíritos e o quanto do Cristo está dentro de nós, o quanto nós estamos vivenciando a boa nova em nossa existência, aparecem situações repentinas, né? Como os conflitos familiares, separações, situações financeiras difíceis, instáveis, a saúde comprometida, perda de entes queridos, conflitos no trabalho. Então, os desafios, não os problemas, não são problemas, são desafios de toda a ordem. Então, é nesse momento que nós vamos poder avaliar o que ou o quanto nós já absorvemos, tanto da Boa Nova como o da doutrina espírita. O quanto eu, né, o que eu vou fazer com essa situação conflituosa que está batendo à minha porta? Como vai ser a nossa atitude? Nós vamos nos revoltar, nos rebelar? Deus não é justo porque está acontecendo isso comigo? Mas nós sabemos que Deus é justiça, bondade e misericórdia infinita, eternamente justo e bom. Então, se algo está acontecendo na nossa existência, a nossa pergunta não é por quê. Por que tudo junto e agora? Mas sim, para quê? Para que estou passando esse momento de desafio? Essa é a nossa pergunta, a pergunta do espírito e do espírita que se esforça continuamente para ser um pouco melhor a cada dia. Esse é um dos nossos principais objetivos. Acordar a cada manhã, essa energia que nós temos que ter, a nossa motivação. Por que eu estou acordando a cada manhã para trabalhar, para viver, para fazer as atividades domésticas, para ir ao Kardec? Essa motivação é a motivação da nossa melhoria interior. Então, nesse momento, nós vamos entrar em contato, porque são nos momentos de desafios que nós nos aproximamos de nós mesmos. Incrível, né? É nesses momentos em que eu estou solitário, lá pensando sobre uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida, porque muitas pessoas, familiares, amigos, nos apoiam, mas tem momentos que nós ficamos nós com a nossa solidão. E essa solidão que às vezes, aparentemente, estamos mesmo cercados de pessoas, nós não temos ela inteiramente, porque Deus, Jesus, os nossos anjos guardiões sempre estão ao nosso lado. Nós é que temos que estar o quê? Conectados com eles, porque eles estão ali, tentando nos intuir qual o melhor caminho. Basta que nós, né, nos sintonizemos com essa mensagem. Então, nesse momento, esse termômetro, ele pode nos dizer o que eu tenho feito da minha existência todas as vezes que esses desafios aparecem. Porque isso é certo, ou você já passou por uma dessas coisas que eu já falei, ou está passando, ou vai passar. E essa vida é cíclica, é assim mesmo que acontece. Porque são nesses momentos de turbulência que nós
vamos acordar para a nossa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, pois somos espíritos imortais. Só que nós não entendemos essa questão de imortalidade e nos apegamos a esses pequenos momentos de nossa existência e fazemos deles, às vezes, muito importantes. Eles são importantes, mas a importância deles não pode fazer com que nós ficamos paralisados na nossa existência e não progridamos. Eles, na verdade, fazem parte do nosso progresso. São instrumentos utilizados pela espiritualidade para que nós voltemos a ter a nossa conexão com Deus, com nós mesmos e com o nosso eu espiritual. Entenderam aqui como é que funciona esse termômetro de como nós podendo estar conectados ou não com a nossa essência e assim entendermos o que é o nosso propósito de vida. Então, em relação ao tema propósito de vida, ser o melhor que eu possa dentro da moral do Cristo. Então, esse é um propósito. Eu tenho que acordar todos os dias com essa motivação. Em qualquer lugar que eu estiver, dar o melhor de mim e fazer o melhor que eu possa. Também, cultivar a paz. Porque tem muita gente cultivando a guerra e a violência. Façamos nós a diferença. Cultivemos a paz. E assim, nós vamos atingir esse objetivo, o segundo objetivo, que é sermos, em parte, ou começarmos a trilhar esse caminho da felicidade e de sermos mais felizes. Não vou entrar no questionamento do que é ser feliz, mas a felicidade, a pessoa feliz, mesmo nas situações de desafio, ela tem paz dentro de si, ela é serena para conseguir lidar com essas adversidades de modo a não lhe trazer desequilíbrios. Eu vou pedir permissão agora para terminar a nossa reflexão da noite e falar uma mensagem que eu gosto muito do Espírito Maria Dolores, de Chico Xavier, intitulada Quando me dizes não. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através de oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fosse espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes a exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me disses não com teu amor. E sempre que te rogues o que não deve, não me atendas, Senhor. Desejo que todos nós possamos estar conectados com o nosso propósito de vida e que estejamos sempre ao lado de Jesus, porque Ele está sempre ao nosso lado. Muita paz, obrigado.